eu gostaria de fazer, em apenas alguns minutinhos, uma reflexão sobre arrependimento. A passagem que nós vamos usar para nós refletirmos se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 9. Diz assim: agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa passagem, ela fala de dois tipos de tristeza: a tristeza que Deus opera em nós e a tristeza que o mundo opera em nós, que Deus produz em nós e que o mundo produz em nós. E também fala do arrependimento que Deus produz em nós e que o mundo produz em nós. Vamos falar primeiro da tristeza e do arrependimento segundo o mundo. Eu vou te dar um exemplo. O rapaz, ele vai para a noitada, se embriaga e bate de carro, machuca as pessoas, vai parar no hospital, e quando ele chega em casa está todo mundo olhando para ele com um olhar de reprovação. Ele está triste, mas essa tristeza dele não é pelo fato dele ter pecado, se embriagando, fazendo coisas erradas. Ele está triste por causa das consequências do pecado, da bebida, por causa das consequências que trouxe para ele ter bebido. Ele não está triste porque ele desagradou a Deus. Ele está triste por causa dessas consequências, das coisas erradas que aconteceram. E talvez, se não tivesse acontecido isso, se ele não tivesse batido de carro, ele estaria rindo, falando: que eu fiz ontem algo, ontem eu saí, bebi todo, e estaria rindo. Então essa é a tristeza segundo o mundo, e esse é o arrependimento segundo o mundo. E esse arrependimento, ele produz morte, produz depressão, produz tristeza, sabe? Às vezes um homem casado, ele entra num relacionamento extraconjugal e acaba engravidando uma mulher, né? Engravidando a amante, né? E aí a amante vai lá, pede pensão alimentícia, conta para todo mundo, a mulher dele descobre e pede o divórcio, divorcia dele. Ele está triste não pelo fato de ele ter pecado do adultério. Ele está triste não porque ele desagradou a Deus, mas ele está triste por causa das consequências do pecado dele. Ele está percebendo que ele perdeu o casamento dele, que a família dele foi desmoralizada, que o nome dele é desmoralizado, que as pessoas estão falando que ele é um canalha. Ele está triste porque ele vai ter que dar dinheiro para a mulher que ficou grávida dele. Ele está triste por uma série de coisas, mas não porque ele desagradou a Deus. E talvez, se isso não tivesse acontecido, ele estaria morrendo de rir de tudo, contando para os amigos que estava saindo com uma mulher linda, que estava com um relacionamento extraconjugal. Esse arrependimento, ele produz morte. Essa tristeza produz depressão. Esse é o arrependimento segundo o mundo. Mas Paulo, quando ele escreve para os Coríntios, ele diz que ele estava feliz porque eles tiveram um arrependimento não segundo o mundo, mas um arrependimento segundo Deus. Porque o arrependimento segundo Deus é quando o Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e produz em nós uma tristeza, e nós começamos a ficar tristes, a ficarmos incomodados com as atitudes erradas, com os pecados que nós cometemos, e ao ponto de não querermos continuar praticando esse pecado. Aí esse arrependimento, ele produz para nós a salvação, da qual ninguém se arrepende. Então esse arrependimento, você tem que buscar ter na sua vida o arrependimento segundo Deus, o arrependimento que o Espírito Santo pode produzir em nossos corações. Não se arrepender por causa das consequências dos seus pecados, mas se arrepender por causa dos pecados em si, porque o pecado causa separação entre o homem e Deus. E aí, quando o homem ele confessa, ele pede para que Deus ele purifique
ele limpa, ele lava, ele purifica a vida daquele pecador. Aí Deus, através do sangue da nova aliança derramado por Jesus na cruz, ele vai lá e purifica, e santifica, e justifica aquele pecador. E aí ele pode ter uma nova vida com Deus, ele pode ser reconciliado com Deus, porque o véu se rasgou. Quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, o véu se rasgou. Então, através de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. O véu que fazia separação lá no templo, do santo dos santos, do lugar santo, aquele véu que separava, ele foi rasgado. Então isso representa que nós temos livre acesso a Deus hoje, não apenas o sumo sacerdote, mas todos nós, através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu irmão, a minha oração pela sua vida é para que Deus, o Espírito Santo, produza o arrependimento segundo Deus no seu coração. Não arrependimento das consequências do pecado, mas o arrependimento do pecado em si, porque só o fato de você perder a sua comunhão com Deus é um motivo grande de você se arrepender, de você clamar pela misericórdia. E arrependimento, meu irmão, sabe o que significa? Metanoia, vem do grego metanoia, que é mude de ideia, mude de postura, mude a sua mente, né? Tenha uma nova mente, busque ter a mente de Cristo, tenha novas atitudes, busque uma nova maneira de agir, nasça de novo. Nascer de novo, como eu sempre digo, é ter uma nova vida, uma nova conduta, novas prioridades. Então, que Deus possa produzir na sua vida, na minha vida, o Espírito Santo de Deus possa produzir sempre o arrependimento segundo Deus, que produz em nós a salvação, e não arrependimento segundo o mundo. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo a cada dia, e que você tenha arrependimento segundo Deus, a certeza da sua salvação, o gozo do Espírito Santo dentro de você, a paz que excede todo entendimento, e que você possa ter uma vida constante ali, na plenitude do Espírito Santo, que você possa ter uma vida de comunhão com Deus, porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. Que Deus te abençoe. Amém.